Graça e paz, boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal. Sou o pastor Bruno Soares para mais um vídeo do nosso canal aqui. E o tema de hoje é muito interessante. Existe o demônio da morte? Existe o demônio ou um demônio da morte? Bem, para tratar desse assunto, nós vamos ter que recorrer à Bíblia e só a Bíblia pode nos responder com exatidão. Primeiro eu quero ler um texto de Mateus 10, versículo, ou melhor, João 10, 10, que é bem específico, tá bom? Vamos lá, vamos ler aqui. No versículo 10 do capítulo 10 de João, está escrito assim, João é Evangelho, tá? O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. No versículo 11 ele diz assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pela, pelas ovelhas. Então, Jesus aqui está dizendo que existe o ladrão. E o ladrão ele tem um propósito, ele vem matar, roubar e destruir. Vamos botar lá numa ordem, talvez, pra gente, né, para brasileiro, um pouquinho mais simples. O ladrão vem roubar, quando ele rouba, ele muitas vezes destrói pessoas, destrói vidas e muitas vezes matam, né, pessoas. Então, esse é o propósito do ladrão. Então, Jesus estava fazendo aqui uma comparação. Esse ladrão aqui, ele está dizendo que esse ladrão ele tem um propósito a ser cumprido, matar, roubar e a destruir. Jesus está dizendo que, se você ler o contexto, porque eu não gosto de ler a Bíblia só com o texto em si, eu gosto de ler sempre o contexto. O contexto às vezes está depois do texto que você leu ou até mesmo antes do texto que você leu. E também pode estar em todo o capítulo ou até mesmo em todo o livro, tá bom? Isso é importante. Fazendo uma exegese, vamos fazer uma exegese. Note que não vai aparecer a palavra diabo aqui, tá? Mas olha só, Jesus, o bom pastor, no versículo 1 de João, versículo 1 de João 10, diz assim, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então ele está dizendo aquele quem? Qualquer um. Qualquer um que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão. Tá bom? Ladrão, é qualquer um. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, tá bom? Ou seja, aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Quem é o que entra pela porta? Jesus. Versículo 3. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então note que Jesus fala assim, ó, a ovelha ela é inteligente, ela ouve a voz do pastor, tá bom? Do pastor. O pastor tem que ser conhecido das ovelhas, o pastor tem que ser conhecido do porteiro, tá? Aquele que abre e fecha a porta, tá bom? Das ovelhas, esse tem que conhecer o pastor, para ele abrir então as portas do curral. E as ovelhas têm que conhecer o pastor para que elas possam acompanhá-lo. Tá? É o que o texto está dizendo. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Aquele que é estranho, aquele que a ovelha não conhece a voz, ela não vai seguir. Então esse aqui é importante. Isso aqui é importante. Diz assim, ó, nenhum seguirão o estranho. De modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Então, as ovelhas não conhecem a voz do estranho e também dos estranhos, tá vendo? Tem singular e plural. Vamos lá. No 6 diz assim, Jesus lhes disse essa parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Era uma parábola e eles não estavam entendendo. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Jesus está dizendo, eu sou a porta. Ele sempre enfatizou isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora está dizendo, eu sou a porta. Todos quantos vierem a mim, ou melhor, vieram antes de mim, são ladrões e salteadores. Qualquer que veio se intitulando com esse título de pastor antes de Jesus, vem aqui, que eu sou o caminho, eu sou isso, não. Isso daí não, vocês não são. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram, tá? Jesus vai dizendo no 9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e achará
pastagens. Aí olha o 10, o ladrão vem senão a roubar, matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu sou bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Olha o 11, mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Então, note que Jesus falou, o ladrão vem roubar, matar e destruir. Então, esse aqui que vem matar, roubar e destruir, muito parecido é com o lobo. Olha aqui. Mas o mercenário, quando vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. Ele deixa as ovelhas e foge. E está dizendo assim, vem o lobo e os arrebata, né? E o lobo as arrebata e dispersa, espalha, né? Mata algumas, né? E devora algumas e outras fogem, fica aí errantes pelo caminho. Então Jesus está dizendo, pelo texto aqui, eu não preciso fazer uma exegese, colocar nem tirar de uma forma errada, mas eu preciso tirar apenas aquilo que está escrito, porque exegese é você tirar do texto, e o texto está dizendo aqui que o mercenário, ele vê o lobo vindo, ou seja, aquele que não é pastor verdadeiro, ele vê o lobo, e quando ele vê o lobo, ele foge e deixa as ovelhas sozinhas. Esse é o mercenário. E o lobo aqui é a representação de Satanás. Ele não fala o nome do diabo aqui, mas é a representação do diabo. Então, quem é que vem para matar, roubar e destruir? É o mercenário ou é o lobo? Vamos colocar que os dois sejam vamos dizer assim, estão na categoria de coisa ruim, né? Porque o mercenário é aquele que se diz ser uma coisa que não é. O lobo, ele vem e faz uma desgraceira só, né? Ele mata e dispersa. Então, nós temos que observar a Bíblia, porque a Bíblia se explica. A Bíblia não está dizendo aqui que existe um demônio da morte. Porque muitas pessoas já falaram comigo, pastor, a função do diabo é matar, roubar e destruir. Então ele é o demônio da morte. Porque se ele vem matar, então é ele que mata, é ele que causa a morte de todo mundo. Não é bem assim. Por mais que o diabo mate, essa é a vontade dele, a Bíblia fala que Satanás ele anda, né, ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar ou matar. De fato, você vê que um usa a figura de um leão e aqui Jesus usa a figura do lobo. Ambos têm o mesmo propósito, que é matar ali, que é roubar, que é destruir, que é dispersar. Mas a Bíblia não dá esse título para o diabo, né, de morte. O diabo é a morte. Não. A morte, gente, nós temos que entender que biblicamente a morte ela é a ausência total de Deus. A ausência total de Deus, isso é morte. Porque a morte física, para nós cristãos, é uma passagem, né? Para o ímpio, a morte física é a consumação da morte espiritual, né? Só isso. Porque se ele já é morto espiritualmente nos seus delitos e pecados, igual nós éramos, e agora morreram fisicamente, eles agora não têm mais acesso a Deus, eles agora não têm mais como ter a companhia, a presença de Deus, eles estão totalmente longe de Deus. Deus não pode mais ir até eles. Por quê? Porque eles fizeram a sua escolha de separação total de Deus. Então, morte espiritual, morte bíblica, é sempre espiritual. Não é uma morte física apenas, tá? Porque muitas pessoas estão vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. Né? E tem muitas pessoas que estão morrendo fisicamente, mas estão vivos espiritualmente. Por quê? Porque tem a presença de Deus na vida delas. Então essas pessoas não morreram. Essas pessoas estão, essas que morreram com Cristo estão só se encontrando com Ele mais rápido, mas não estão morrendo. Não é uma morte que, vamos dizer assim, que o diabo foi lá e matou, arrebatou, levou para o inferno. Não. Essa daí é uma passagem. Essa é uma passagem desse mundo para o mundo eterno, né? Para a vida eterna, tá bom? E morte, na Bíblia, é sempre essa questão, na maioria das vezes, para falar assim, mas na maioria das vezes ela está ligada ao mundo espiritual. Então nós temos vida, aí fala de vida eterna.
Morte fala de morte eterna. Então, morte eterna é a ausência completa, a ausência total de Deus. Quando Deus falou para Adão, ele disse assim, olha, não coma desse fruto, porque no dia que você comer desse fruto, você vai morrer. Aí você fala assim, mas ele morreu assim que comeu? Não, ele não morreu assim que comeu. Mas a separação dele e Deus foi quase que instantâneo. Quando ele come, o próprio Deus aparece e fala, procura ele, Adão, onde tu estás? Ele fala, Senhor, eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Por quê? Porque ele ficou com medo, né? E após aquilo, Deus faz para ele vestimentas ali de animais, né, de pele de animais, e expulsa ele do jardim do Éden. Esse expulsar do jardim é expulsar da presença, sair da presença por desobediência. O pecado leva o homem à degradação total. O pecado leva o homem a estar longe de Deus, longe da sua presença. Então, a ausência de Deus, ela é manifestada pela consumação dos seus pecados, do pecado do homem. Quanto mais o homem peca, quanto mais a gente se envolve com o pecado, mais nos afastamos de Deus e mais estamos caminhando para a morte eterna. Isso é morte para Deus e biblicamente falando. Agora, não existe o demônio ou um demônio da morte, gente. Porque Deus pode usar um anjo para matar, Deus pode usar o demônio para matar, não, Deus pode fazer o que ele quer. Então, sabendo disso, eu quero desmistificar essa questão que Hollywood colocou para muitas pessoas. Muitas pessoas acreditam aí que na hora que a pessoa vai morrer, vem um espírito ali da morte, né, com a foice na mão, capa preta, dizendo, vim te buscar. E isso não é bíblico, isso não é verdade, não existe um demônio da morte, tá bom? A morte é ausência total de Deus, tá bom? Isso é morte. Então, quando você morre, não necessariamente tem que vir um demônio ou um anjo da morte para levar a pessoa para o inferno ou matar ela para então ela ir para o céu. Não existe isso biblicamente, tá bom? Quem tem Cristo, ele não morre, ele passa dessa vida para a vida eterna, tá? Quem não tem Cristo já está morto nessa vida, por mais que esteja vivo fisicamente, mas é uma questão de tempo para ela também morrer espiritualmente, ou seja, para não ter mais a presença de Deus. E aí vai clamar e Deus não vai mais responder, vai clamar e Deus não vai mais olhar para o clamor dele. Se esse que vive hoje longe de Deus, se essa pessoa que não confessa Jesus como seu Salvador morrer, ela vai estar totalmente abandonada, totalmente longe de Deus, perdida, sem Deus. Isso é morte, tá bom? Então, se você olhar para a Bíblia, Isaías 37, versículo 36, vai falar que Deus enviou um anjo no arraial dos sírios, e esse anjo sozinho matou mais de 185, ou para ser mais exato, vamos falar mais não, mas matou 185 mil soldados. Um anjo, apenas um anjo matou 185 mil soldados, tá vendo? Então não é o anjo da morte ou um anjo da morte. Não, não necessariamente esse é o anjo da morte. Foi um anjo que Deus mandou e a Bíblia não fala que ele é o anjo da morte, mas diz que Deus mandou um anjo e esse anjo sozinho matou esses camaradas. Poderia ser qualquer outro anjo guerreiro de Deus, porque Deus tem muitos anjos guerreiros guerreando em todo o tempo, tá bom? Então anjos podem matar a mão de Deus, demônios podem matar com a permissão de Deus. Lembra que Deus falou para Satanás lá, né, quando ele foi tocar na vida de Jó. Toca em tudo, mas não toca na vida, né? Vai tocar em tudo que Jó tinha, possuía, mas na vida, ou seja, para matá-lo, Deus não permitiu que o diabo matasse. Outra questão lógica é você entender que se o diabo, ou melhor, se existe o demônio da morte, ou um demônio da morte, então nós temos um problema sério. Por quê? Porque ele vai ter que ser onipresente. Por que eu estou dizendo isso? Porque morrem pessoas, milhares de pessoas todos os momentos, todos os segundos tem gente morrendo. E como é que funciona? Então tem que ter muitos demônios aí para atender essa demanda, né? Muitos demônios da morte, ou espíritos da morte, para atender essa demanda. Não fecha a conta. Por quê? Porque demônios e anjos não podem ser onipresentes, tá bom? Então a morte não é um ser, a morte é a ausência total de Deus, tá bom? Para ficar mais claro aí, para você, né, entender. Gente, se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, apoie a gente aí, nós vamos estar fazendo outros vídeos aí parecido com esse, trazendo temas aí interessantes, temas polêmicos que vai te ajudar a agregar de alguma forma, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu comentário, me chama no WhatsApp lá se você quiser, tem o meu número aí no canal, tem
tem como você me chamar, tem como você mandar mensagem aí na descrição ou nos comentários aí do canal do YouTube. Outra coisa também que eu quero deixar aqui para você é uma novidade, você que ficou aqui comigo até agora, uma novidade incrível. Gente, eu junto com o pastor César Cavalcante, eu até peço aqui permissão, eu acredito que eu tenho essa permissão para falar desse núcleo, tá? Núcleo. Quem abriu essa oportunidade para nós criarmos ou fazíamos um núcleo, não criarmos, né, mas fazíamos aqui, começarmos um núcleo da faculdade FTB, da faculdade teológica Betesda, do pastor César Cavalcante, aqui em Araruama, no Rio de Janeiro, foi o próprio pastor. E né, nós conseguimos, graças a Deus, né, estamos ainda num processo, mas queremos que vai dar tudo certo, e em fecharmos esse núcleo com os primeiros alunos aí. Então a matrícula para este curso de teologia da FTB está aberta. Se você quer saber como se inscrever, quando vão começar as aulas, é presencial, tá bom? Aqui em Araruama. Quem vai ser o seu professor? Eu mesmo, pastor Bruno Soares, estarei junto com você nessa jornada de aprendermos mais sobre a palavra de Deus, junto com a FTB e o pastor César Cavalcante nos apoiando. Você que quiser ingressar, vai ter carteirinha válida em todo o território nacional, com descontos em livraria, cinema, enfim, você vai ter o seu certificado no final do curso e ainda você vai ter o seu material completo nas suas mãos para estudar com a gente, tá bom? Essa é um bônus aí para quem não deixou de assistir o vídeo até o final. Se você gosta de teologia, quer aprender mais a palavra de Deus, ama a palavra do Senhor, você que quer investir no seu ministério, nos chama aí, entre em contato com a gente, que a gente vai estar passando mais informações. Você que daqui de Araruama, tá bom? Pode entrar em contato que a gente vai estar, se Deus quiser, juntos aí, aprendendo mais e mais com a palavra de Deus. E é isso, gente. Te agradeço por ficar até o final. Deus te abençoe. Te dê um dia, uma noite, uma manhã abençoada para a glória de Deus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.